Aleluia. Deus abençoe você nesta tarde, amém? Pode ocupar seu lugar. Aleluia. Somos abençoados. Obrigado por esse louvor. Obrigado pela adoração. Amém? Glória ao Senhor. É um prazer poder estar aqui, irmãos. É uma bênção muito grande podermos liberar a palavra do Senhor e a ministração que está para esta tarde, amém? Glória a Deus. Eu não sei se é estratégico, esses lugares vão ocupar alguém? Está esperando alguém? Talvez alguns irmãos dos que estão mais atrás ou lá fora, eles poderiam ocupar alguns lugares que tem aqui no dentro, para deixar liberado lá atrás para os irmãos que chegam mais tarde, para não causar tanta distração no tempo de estudo, amém? Vocês aí atrás podem ouvir? Lá fora? Sim? Pode falar a eles que há vagas aqui na frente. Temos umas 10 vagas ou 12 vagas aqui. Glória a Deus. Tem 4 aqui, um ali, tem outros lá. Vamos se encher, irmão, porque está chegando muitas pessoas. Aleluia. Pastores, se algum pastor, temos lugar aqui na frente também, na primeira fila. Aleluia. Glória a Deus. Amém? É um dia muito lindo hoje, amém? Que estivemos ontem à noite, fomos ministrados, recebemos a visitação da glória do Senhor. Vamos trabalhar o ensino nesta tarde. Teremos 3 ministrações na tarde. Estamos com o apóstolo Juseiro para ministrar. À noite também estaremos fluindo no Espírito Santo. Mas o ensino, ele traz um fundamento, irmãos, que é extraordinário, amém? Para que a presença de Deus, a glória de Deus não passe por nós e continue, nós precisamos estar fundamentados no ensino, amém? Isso provoca que a glória repouse sobre nós e nós saibamos o que fazer. Amanhã você não terá o pregador, mas se você fica com o ensino, você saberá o que fazer com a glória de Deus, amém? Por isso, em cada lugar, Deus estabelece igrejas, pastores, mestres e tantos ministérios que são a forma de Deus tem para transmitir a sua presença, amém? Glória a Deus. Para aqueles que estão chegando hoje à tarde, que não estejam, já sabem, meu nome é Davi Rebojo, uruguaio de nascimento, tenho morado no Chile, moro hoje na América, sou ministro do Senhor, também empresário, e por mais de 20 anos temos pregado a palavra do Senhor. Sou casado há mais de 20 anos e tenho uma filha, amém? Esse é... Glória a Deus. Pode falar aleluia? Então estamos prontos? Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Timóteo, capítulo 2. Aleluia. Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo. Aleluia. Tem que ser assim. Glória a Deus. 2 Timóteo 2, verso 1 diz: Pois, filho meu, esforça-te na graça que é Cristo Jesus. O que tens ouvido de mim, diante de muitos testemunhas, isto encarga homens fiéis, que sejam idôneos para ensinar também a outros. Tu, pois, sofre penalidades como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se enreda nos negócios da vida, a fim de agradar aquele que o tomou por soldado. E aquele que também o que luta como atleta não é coroado, senão luta legitimamente. O lavrador, para participar dos seus frutos, deve trabalhar primeiro. Considera o que eu te digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Amém? Verso 15: Procura, pois, com diligência
Apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que usa bem a palavra da verdade. Amém? Aleluia. Pode ser glória a Deus? Verso 21. Assim que se alguém se limpa destas coisas, será instrumento de honra, santificado, útil ao Senhor e disposto para toda boa obra. Amém? Pode falar aleluia? Glória a Deus. Capítulo 3, verso 7. Alguns sempre estão aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Uma vez mais, alguns estão aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Amém? Verso 17. A fim de que todo homem de Deus seja perfeito, inteiramente preparado para toda boa obra. Amém. Pode falar aleluia? Dizer glória a Deus? Considerando que aqui na igreja, nesta hora, na tarde, temos um grupo considerável de obreiros, ministros, sacerdotes, pastores, líderes, servos do Senhor em geral, ou pessoas que são crentes que podem ser amanhã os futuros soldados de Jesus Cristo. Amém? Eu quero falar desde uma perspectiva do serviço para Deus. Amém? Eu quero enfocar nesta tarde o ensino respeito a qual é a exigência de Deus, qual é o nível de serviço que nós temos que apresentar para Deus. Hoje em dia há muitas palavras no nosso vocabulário diário nas igrejas, e dos quais eu discordo muito da forma em que nós fomos treinados. Hoje em dia as pessoas querem ungir líderes. Antes os pastores buscávamos obreiros. E há diferenças grandes, não só de vocabulário, senão de identidade, de naturezas. Hoje em dia todo mundo quer ser líder, mas a Bíblia pouco fala de líder. A Bíblia fala de servos do Senhor. Pode falar aleluia? A palavra líder é uma palavra americanizada, é uma palavra linda, bonita. Uau! As companhias querem ter líder. As companhias estão cheias de liderança para mover as massas, para dirigir os trabalhadores, para trabalhar com os sindicatos, para trazer produtividade, crescimento nas companhias. Mas o reino de Deus, ele busca servos. Servos de Deus, que estejam dispostos a não trabalhar por um salário. Fale, servo de Deus não é assalariado. Líder é assalariado. Servo é um escravo por um serviço, por um amor, aquele que o chamou e que o tomou por soldado. Líder busca estratégia, sai de uma companhia, vai para outra. O que ele quer é maior posição, porque maior posição tem maior lucro. O reino de Deus é totalmente diferente. E a Bíblia diz que você não quer ser maior, senão ser menor. A Bíblia diz que você não quer estar em cima, senão debaixo. Você não é alguém apertando um botão ou dando chicote, senão que você é os degraus de uma escada, para que as pessoas subam por cima de você e cheguem até Jesus. Pode falar aleluia? Toca no ombro do seu irmão e diga: hoje vamos aprender sobre o nível de servo que Deus pede. Amém? No nosso desespero por conseguir que as pessoas façam algo para o Senhor, nós estamos facilitando muito. Antigamente o reino de Deus não se vendia como chocolate, nem como sorvete. Venha, 2 por 1. Não. Era uma mensagem onde as pessoas vinham a Jesus, confessando seus pecados, suas transgressões, e suplicavam para ser perdoados. Havia convicção de pecados. As pessoas sabiam que sem Jesus elas iam para o inferno. Hoje em dia as pessoas creem no Evangelho muitas vezes buscando uma posição, buscando a bênção, a prosperidade. E se bem tudo isso está dentro do reino de Deus, Deus é mais que isso. Quero falar nesta tarde à igreja, a natureza sua. Amém? De serviço.
Pode falar aleluia, dizer glória a Deus? Aleluia! É um tema muito interessante, porque de acordo a sua natureza, como você vai se expressar e como você vai servir a Jesus. E de acordo a como você sirva a Jesus, é os resultados que você vai obter. O líder renega contra a autoridade e vai tem outro lugar onde ele pode ser líder. Total, companhia por companhia, em todas está o grande rei. Mas quem é servo, ele sabe que ele depende de um lugar. Ele está assignado num lugar. E ele não pode ir para outra casa. Porque nessa casa ele tem família. Se ele for liberado e ir para outro lado, ele perde a família. Essa era a lei da escravidão. Você entende isso? Então hoje em uma companhia você não tem família, você tem concorrência. Se alguém cresce mais que você, ele pega seu lugar. Mas no serviço você promove a outros. Pode falar aleluia? Pode dizer glória a Deus? Paulo se refere a Timóteo e diz: você encarregue a outros que sejam como nós. Glória a Deus, aleluia. A verdade é que a linguagem da liderança, a linguagem corporativa das empresas hoje, é tratar que as pessoas saiam da mediocridade e entrem na excelência. Quantos têm ouvido a palavra excelência? Quantos têm escutado essa palavra? Você não pode ser mediocre, trate de ser. Essa é uma frase da liderança. Tudo que você tem que fazer é excelente. Mas a Bíblia nos fala em muitas passagens que Deus não aceita a excelência. Deus pede que você seja perfeito. Toca no ombro do seu irmão e diga: você não pode ser excelente. Você tem que ser perfeito. A Bíblia fala o mundo. Nos primeiros 4 evangelhos. Depois já não é mais palavra para o mundo, é para a igreja. E quando as cartas dos apóstolos falam à igreja, eles estão pedindo que o povo seja perfeito. Não vou ler hoje, eu podia passar por muitas escrituras, a quais eles pedem que Paulo fala que tem que apresentar a Deus um povo perfeito. A exigência é muito grande, pastores. Porque a palavra perfeito não fala de uma qualificação humana, mas sim de uma natureza sem trevas. Há muita gente qualificada fazendo a obra de Deus, mas nunca serão perfeitos, mientras não tirem as trevas que há dentro deles. Enquanto não tirem as trevas que há dentro deles. Pode falar aleluia? Toque no ombro do seu irmão e fale para ele: Deus não se importa com suas qualificações. Fale: santidade não é uma habilidade, é uma natureza perfeita. Eu já tenho ido fazer guerra espiritual em lugares onde muitos têm morrido no caminho, onde tem ficado gente doida, maluca, e quanta coisa nesses lugares. E as pessoas falam uma vez: com quem você vai? Qual é a rede apostólica? Qual é o blá, blá, blá? Que você vai fazer a guerra. Muitas vezes eu fui nesses lugares com pessoas muito simples. Alguns deles são tão bons que não sabem nem ler nem escrever. Nem a Bíblia conseguem ler. Mas a natureza deles é perfeita. Eu sei que na vida daquelas mulheres, homens, não há pecado, nem iniquidade, nem rebelião. Eu iria até o inferno com eles. Se houvesse uma escada, eu desceria o inferno. Porque eu sei que essas pessoas tão simples, mas eles alcançaram um nível de santidade, no qual eles podem dizer: aunque venha Satanás,
tu nada tens em mim. Eles não têm excelência, mas a Bíblia não chama excelentes, chama que devemos ser perfeitos. A perfeição não é conseguida numa sala de um instituto bíblico. Um doutorado não qualifica você como alguém perfeito. É a ausência das trevas. Pode dizer aleluia? Pode ser glória a Deus? E às vezes as trevas não tem nem que ser fornicação, esse tipo de coisa, roubo, não. Às vezes a treva pode ser uma pessoa com vontade. Porque um servo é alguém que já não tem vontade. Pode ser glória a Deus? Jesus falou que não consegue perder sua vida por mim. Não pode entrar no reino. Não pode servi-lo. Quem colocar a mão no arado e olhar para trás, aonde ele olha, está o seu coração. Aonde está seu coração, está a sua vida, seu desejo. Quem olha para trás, quem não deu a perda a todo o Egito, não é digno de servir. Porque no momento do fragor da batalha, no momento da batalha intensa, esse desejo pode provocar uma divisão no exército e trazer uma derrota corporativa. Sabe qual é o problema do liderazgo dos ministros, sacerdotes na igreja? É quando eles são investidos de autoridade para fazer uma batalha, uma guerra. O pecado de uma pessoa se torna pecado corporativo. Pelo tanto, a derrota não é pessoal, a derrota é corporativa. Por isso, antes de você fazer a batalha, você tem que passar revista às suas fileiras. Nós temos uma expressão no nosso ministério: nós não assinamos cheque de ninguém. Nós não assinamos cheque de nenhum outro ministério. Se uma pessoa vem a nós, seja pessoa comum, ministro, sacerdote, eu sou profeta, às vezes vem, eu sou apóstolo, quero trabalhar com você. Então eu digo, quem te ministrou libertação? E eles falam, fulano, tal coisa, tantos anos, etc. Agora eu sou ministro da libertação. Muito bem. A primeira condição para você se aproximar a nós é que nós precisamos te ministrar libertação. Nós não recebemos apóstolo, nem profeta, nem pastor. Nós recebemos almas. E nós não podemos assinar o que o outro ministrou. Entende ou não? Nós precisamos saber a natureza, quais são os pecados, iniquidades, qual é o trabalho, o que aconteceu na vida dele. Para nós fazer uma investigação exata e saber quais são as fraquezas dessa pessoa. Porque esse servo que vai batalhar com nós, corpo a corpo, nós temos que estar seguros que nele está perfeito. Aleluia! As pessoas não compreendem que a perfeição é parte da doutrina bíblica. Ela está cheia, talvez você nunca percebeu, mas a Escritura está cheia dessa palavra. Porque a perfeição significa ausência das trevas. E você não pode servir a Jesus estando em trevas. Consigam um aleluia? Consigam glória a Deus? Toque no ombro do seu irmão e diga, hoje Jesus vai fazer uma operação completa em você. Todo o poder das trevas vai ser destruído pela revelação da palavra de poder. Fale a palavra de conhecimento. Ela vai entrar até os tutanos em você. Ela vai tirar todo sentimento e toda empolgação carnal. Ela vai destruir a sua identidade. Ela vai destruir o seu ego. Ela vai destruir o seu excetismo. Ela vai destruir a sua mentalidade de liderança. E vai te tornar um escravo de Jesus. Aleluia! Ah, eu sinto o poder dele trabalhando dentro de você. Deus não unge líderes.
Se você tem ministério e usa essa palavra, tá bom, siga usando. Não estou falando da palavra, estou falando de naturezas. Amém? Não estou contra uma linguagem, estou contra uma natureza. Pode falar aleluia? A Bíblia nos ensina que nesse trabalho de perfeição, de aperfeiçoamento, a pessoa começa a entender que ela não está trabalhando para uma pessoa comum, ela está servindo a Deus. Quando saímos pelas nações, que tem um amigo e companheiro, Joseir, apóstolo, servo, ministro, sacerdote, e muitos outros do Brasil e de outros países. Cada vez que eu me reúno com eles para sair, viajar, fazer um nível de operação em algum lugar, eu tenho uma expressão que nós oramos e eu falo sempre: se vamos fazer esta obra para nós termos a garantia da vitória, vocês aqui não serão nem apóstolos, nem profetas, nem sacerdotes. O máximo que vocês conseguem ser aqui é diáconos, porque a palavra diácono significa servidores. Só venham a este país porque vocês vão servir a este povo. Você entende? Pode falar aleluia? Se nós conseguimos fazer isso, você também tem que conseguir fazê-lo. Você não pode pelejar por uma posição dentro da igreja. Você tem que ter uma natureza de serviço. Aleluia! Um dia eu fui convocado para me juntar a uma equipe. E fomos fazer guerra espiritual. Nós estávamos no Portugal. Éramos um grupo de 12 pessoas no tudo. Todos ministros certificados, entre aspas. Trabalhando para fazer um trabalho naquela cidade espiritual, no país, na região, na Europa. E nós começamos a pregar e a ministrar. Deus estava trabalhando, o poder de Deus estava vindo. Deus estava fazendo coisas realmente extraordinárias. Éramos diversos ministros fazendo a obra de Deus. Libertação, cura, derramar do Espírito Santo. Pessoas vinham de todas as partes da Europa. De cada país, as pessoas sabiam o que estava acontecendo e vinham. Eu posso falar que, para a glória de Jesus, um pequeno avivamento estava acontecendo naquele lugar. Pessoas desde a Rússia, Sudáfrica e muitos outros países da comunidade europeia, para que você veja a distância, estão chegando a Portugal a receber a ministração. E mientras aquilo acontecia, numa noite, Deus me levou em sonhos, visões, e começou a mostrar o mundo espiritual. Eu vi os poderes e as potestades do inferno estavam acampadas no vale. E toda a equipe e a igreja, nós estávamos em um castelo. A fortaleza era tão grande, tão densa, que o inimigo tinha acampado diversas maquinárias, armas antigas. Havia catapultas, não sei se é assim que chama, que lhe jogavam aquelas pedras enormes. E as pedras grandes, irmãos, incendiadas, elas quando batiam no castelo onde nós estávamos, com todo o ministério, eram como que uma mosca estivesse dando de cabeça contra essa parede. Não fazia nada. Éramos simplesmente inatingíveis. Nada perturbava a fortaleza na qual nós estamos. Pode falar aleluia? O diabo estava endemoniado, o inimigo não sabia mais o que fazer. Todo ataque era infrutífero contra nós. Então havia um general, vale um monte, e havia um general grande que estava dando os comandos e estava dando as instruções específicas de como atacar. E ele já não sabia mais o que fazer. Quando todas as armas foram provadas e nenhuma delas funcionava,
vem um dos seus generais e diz: não podemos, não há jeito de nós conseguir. Então, quando já não tinha jeito de eles poder penetrar e vencer, aquele general do inferno veio e falou com o chefe, e o chefe olhou e falou para ele: tragam o furãozinho. Eu estava vendo em espírito aquilo. Então o general foi lá e estava todo o exército aqui. E de pronto passou por debaixo. Por debaixo. Não era da altura de um pé de uma pessoa. Era assim pequenininho. Um espírito das trevas. E passou por todas as fileiras do inimigo. Passou por todo o lugar. Subiu na muralha onde nós estávamos. E com um taladro, uma broca, começou a furar a parede daquele castelo. E colocou algo como se fosse uma dinamite. E tirou para dentro. Aí, na visão e no sonho, nós estávamos dentro, todos estávamos ali. E quando detonou aquele pequeno artefacto, nós falamos e ninguém se ouvia. Não conseguíamos ouvir-nos. E cada um dizia uma coisa e não conseguíamos ouvir. Eu falei ao grupo, expliquei a visão, o que Deus tinha mostrado. Na noite, isso foi numa noite, a noite seguinte, já ouvi na mesa um profeta, evangelista, apóstolos. Alguém queria golpear no outro. Sabe por quê? Por doutrina. Já a divisão era tão grande, em um só dia. O confronto entre um e outro era tão grande que já um queria bater no outro. Já tinham passado das palavras. Cada um dividido em sua posição. Porque um não queria servir ao outro. Só queriam cada um aparecer por em cima do outro. Você está entendendo ou não? O que as grandes armas do inferno não conseguem destruir numa igreja. O que o inferno não consegue. Um pequeno espírito que causa divisão, que causa separação, consegue. Mas a raiz de toda divisão no corpo é a perca ou perder o entendimento, a perda do entendimento de que simplesmente somos servos e que temos que servir alguém, temos que servir aos demais. Quando isso não está na igreja, tudo o que você tem, unção, ministério de louvor, pregadores, evangelistas, tudo começa a tomar sentidos diferentes. Isso no fim se chama divisão, destruição. Porque uma casa dividida contra si mesmo não consegue sobreviver. Pode falar aleluia? Toque no ombro do seu irmão e diga: você vai receber nesta tarde uma unção de serviço, na qual você nunca mais será importante. Fale de novo, ministre ele. Ministre. Apóstolo, pastor, tem lugar aqui. Se tem algum pastor, apóstolo, há lugar aqui na frente para vocês, por favor. Da cidade, do Rio de Janeiro, de Brasília, tem lugar se querem passar. Amém? Glória a Deus. Pode falar aleluia? Pode ser glória a Deus? Pode ser glória a Deus? Amém? O serviço é uma chave extraordinária, irmãos. Porque quando nós começamos a entender o poder do serviço, o serviço é o único que te qualifica para trabalhar para Jesus. Dentro do discipulado, primeiro que nós começamos a formar líderes.
Mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia diz que Jesus chamou discípulos, aqueles que estavam servindo. Sabe qual é o problema? Nós pensamos que Jesus só chamou a Pedro, a Paulo, a André e por ali vai. Não. Só ficou registrado o nome daqueles que ele chamou para o serviço. E ficaram eleitos. Mas muitos foram chamados, mas nunca foram eleitos. Você entende? Muitos são chamados, mas poucos são eleitos. Porque os discípulos são tirados daqueles que servem. Pode ser glória a Deus? Quando Deus procura para fazer algo num lugar, Ele vai buscar quem está disposto a servi-lo. Quem está disposto para servi-lo? Se Deus encontra às vezes um pastor, um apóstolo, um líder, e quer falar algo, Ele vai consultar, mas eu tenho que procurar fazer isto, porque eu tenho igreja, tenho imagem, tenho corporação, tenho isto, eu tenho que estudar a doutrina. Temos tantas coisas que procurar. Mas um escravo não questiona. Um escravo, quando ouve a voz, diz: será feito assim, meu Senhor. Você entende ou não? Porque tem um Senhor, tem um amo. A voz do amo é indiscutível. Porque é a voz do seu Senhor. O servo não tem vontade. A vontade do seu servo é fazer a vontade do seu Senhor. Jesus falou: eu não posso fazer nada senão o que eu vejo no meu Pai. Eu vos exemplo tenho dado. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir a outros. Nós podemos dizer amém, glória a Deus, nós emocionamos. Mas quantos de nós estamos dispostos a servir alguém que seja anônimo? Todos nós gostaríamos de servir ao pastor, ao apóstolo, ao profeta. Mas quantos de nós estaríamos dispostos a servir alguém anônimo? O servo simplesmente encontra o seu prazer e o seu salário em servir alguém. Um líder, um assalariado, ele não só quer a paga, senão que ele quer a publicidade. Ele quer o reconhecimento. Mas um servo, o seu salário é quando alguém é transformado. Pode ser aleluia? Pode ser glória a Deus? Talvez esta mensagem não seja tão animada como a de ontem à noite. É muito mais lindo nós escutarmos da glória, das maravilhas de Deus. Mas isso só vai ficar em você quando você usa essa glória para servir a outros. A glória não vem para te promover. A glória vem para que você transforme outras vidas. Vocês que estão aí fora, pode dizer aleluia? Vocês podem dizer glória a Deus? A maioria das chaves que eu tenho, das coisas que eu tenho recebido na minha vida, começaram em lugares muito simples. Em lugares tão simples que você não entenderia o quanto eram simples. Mas naqueles lugares Jesus vinha por aquelas pessoas. Jesus me deu as chaves, a estrutura, o treinamento, a natureza necessária para suportar hoje em dia. Você entende isso? Porque o mais importante de um servo não é os crachés, as patentes, mas sim a natureza. E a natureza é vista no caráter. Toca no ombro do seu irmão e diga: se você tem o caráter de um servo,
as patentes de autoridade jamais modificarão a sua natureza. Há um processo na Bíblia. Servos que se tornam em discípulos, discípulos que se convertem em amigos, e amigos que se tornam filhos. Há muitos na igreja, eu discrepo com muitas coisas. Eu sei que nós gostamos de dizer que todos somos filhos, mas na verdade a igreja não está cheia de filhos. Porque filho que não foi amigo, que não foi discípulo, que não foi servo, jamais entenderá o que é ser filho. Está aí? Em outras palavras, o filho que não entendeu o que é ser servo, nunca entenderá os códigos de honra de um filho. Não, você já é filho, você tem isto, chame a existência. Fale isso. Olha, a nova era chama também as coisas a existência. Mas para um filho entender o que é sua herança no mundo espiritual, ele tem que passar por vários caminhos. Se sem a cruz fosse possível receber herança, Jesus não teria sido crucificado. Você entende? Quando alguém recebe a herança sem a cruz, sem o tempo de servidão, essa herança é ilegal. Porque o único caminho para a verdadeira herança é experimentando a morte. Nós pregamos muito da vida, pero veja com cuidado, porque a vida que nós pregamos não é a continuidade da nossa vida, só que agora melhor. Não, não, não. A vida que nós pregamos é uma vida depois da ressurreição. E ninguém pode ressuscitar se primeiro não morreu. Toca no ombro do seu irmão e diga: se você quer experimentar a vida, primeiro experimente a morte da cruz. Porque Jesus não ressuscita a ninguém que primeiro não tenha morrido. Pode ser glória a Deus, aleluia. Nós temos banhado milhares de pessoas em nossas igrejas. Como que temos banhado milhares de pessoas? Nós dissemos para ele: olha, você está aqui, mas você vai ter uma vida melhor, Deus vai te abençoar, você vai prosperar, sua casa vai ser arrumada, você vai ter um melhor emprego, um melhor negócio, blá, 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 blá. Para isso, você tem que tomar um banho do mar, na piscina, vamos te meter embaixo e sacar para fora. E a pessoa vai e toma o banho, que lindo, vou continuar com esta vida, só que muito melhor. Sem morte, o batismo é só um banho mais. Você entende? Mas quando nós explicamos para a pessoa que ele tem que morrer para si mesmo, para que a vida de Jesus seja vista nele. Então, quando você batiza ele, diz a Bíblia, que o corpo de pecado ele é sepultado ali, e a vida de Jesus é vista nele. O caráter de Jesus, a identidade de Jesus, a natureza de Jesus. Pode falar glória a Deus? A Bíblia nos ensina que a servidão é a chave de todas as coisas, irmãos. O coração
aquele que é servo. Veja que o apóstolo Paulo, no fim de seus dias, quando ele já tinha uma ampla experiência de viajar por cidades, nações, o mundo inteiro, ele vem dizer uma expressão à igreja de Coríntios: eu estou disposto a gastar do que é meu, e ainda eu mesmo me gastarei por amor de vossas almas, aunque amando mais, seja amado menos. Se eu mandasse uma carta para todos os apóstolos aqui de Brasília, se eu tivesse que mandar um certificado a todos os apóstolos, profetas, pastores, mestres, os obreiros, eu mandaria este versículo. Quantos de vocês estão dispostos a gastar do que é vosso, e ainda vocês mesmos se gastarem, por alguém que não ama vocês? Você entende ou não? Um dia chegou um apóstolo em Santiago do Chile, um homem de milhares, e ele falou: eu venho aqui para pregar, blá blá, e na mensagem diz: o apóstolo Paulo não sabia as coisas que eu sei, por isso ele não tem o que eu tenho. Você entende? Hoje em dia o ministério apostólico, como tantos outros ministérios, estão roendo, porque no empolgamento da bênção perderam a natureza e o caráter de servos. Você entende ou não? Nós precisamos restaurar a verdade do Evangelho. Temos que voltar a pregar a palavra como está escrita. Um Evangelho que não oferta, mas que transforma a vida e a natureza das pessoas. Todo dia um ministério novo. Todo dia se estabelece uma rede nova. Mas todo dia perdemos irmãos e irmãs pela bênção. Você entende ou não? O Brasil precisa voltar aos joelhos. O Brasil precisa voltar àquele caráter de serviço que tinha anos atrás. Eu não sei há quanto tempo você acompanha o cristianismo no Brasil, mas hoje este despertar que temos de milhares de pessoas vindo ao Evangelho é resultado de uma geração de pessoas, de homens e mulheres anônimos, que vigiam dia e noite, que seus nomes nunca estarão escritos nos livros de avivamento nem de avivalismo, mas que eles forjaram com caráter, jorrando sangue, suor, oração, sem ar-condicionado, sem ônibus, sem autobus, sem energia elétrica, mas eles surcaram todo este país, pregando um evangelho de poder e demonstração de sinais. Eu perguntaria para aquele apóstolo que falou aquilo, que era maior que Paulo: aonde estão as tuas sinais de apóstolo? Porque todo apóstolo tem sinais de apóstolo. Aonde estão as tuas marcas? Porque Paulo disse: eu levo as marcas do meu apostolado. E as marcas de Paulo eram sofrimento, dor, persecução. Hoje a persecução apostólica é pela corrupção do dinheiro tomado que não pagaram os impostos. Hoje a persecução é porque tem problemas morais e de caráteres. Isso não é mover apostólico. Está longe daquilo que Jesus falou e chamou. Se vocês querem mudar Brasília, se vocês querem transtornar esta cidade, saiam da sua zona de conforto e deixem de pensar que alguém faça a obra e coloquem-se na posição de serviço. Se vocês entenderem a chave do serviço, vocês poderão mudar esta cidade, vocês transtornarão este país,
porque o diabo nunca encontrará o preço para pagar por vocês. Todo líder tem um preço. Todo servo está fora de preço. Pergunta para o teu irmão, quanto você vale? Você é servo ou você é líder? O liderazgo está olhando e dizendo, mostre-me sobre quantos você é líder. Porque a promoção de um líder é os números daqueles que estão debaixo de sua autoridade. Mas a um servo é encomendado uma tarefa, e ele é medido pela fidelidade do seu serviço. Eu não quero saber quantos estão debaixo da sua liderança. Eu quero saber quantos foram transformados debaixo do seu cuidado. Não procuramos números, senão, como disse Paulo, o meu testemunho não é os números. O meu testemunho é suas vidas, que são como cartas que podem ser lidas por qualquer. Pode falar aleluia? Diga, precisamos transformação. E a transformação começa em mim. Jesus não buscava massas, não buscava números. Sabe por quê? Porque o verdadeiro crescimento é a presença de Deus. Jesus forjou o caráter neles. Porque se eles não tinham o caráter de Jesus, eles não poderiam ensinar as multidões. Deus fazia uma grande sinal e multidões se arrependiam. Por um dia, por um ano, por alguns anos. Mas depois o povo de novo se voltava. Hoje em dia é pregado o evangelho do Antigo Testamento, não do Novo. O evangelho do Antigo Testamento, não do Novo. O evangelho do Antigo Testamento é o evangelho que busca sinais. A Bíblia diz que os judeus buscam sinais e os gregos conhecimento. Jesus falou muito claro. Hoje é pregado um evangelho onde o que importa é sinais. Há sinais, as multidões se conglomeram, se juntam ali. Mas sabe o que? A diferença do evangelho do Antigo e do Novo Testamento é que Israel, não há nação na terra que haja visto mais sinais que Israel. Pense. Mas nunca mudava o caráter deles. Porque o sacerdócio ensinava ritual, mas não transformação de caráter. Toque no ombro do seu irmão e diga, você é um sacerdote do Antigo Testamento. Ou um escravo da Nova Aliança. Dê um glória a Deus, dê um aleluia, para que estique os músculos aí. Eu sei o que é quando há ministério tem milhares de irmãos. E não digo isto rindo, digo isto chorando por dentro. Ministério de milhares e milhares de pessoas. Alguns dos seus filhos se têm suicidado. Outros estão na prostituição mais perdida de todas. Outros estão no homossexualismo. Outros já se tentaram 2, 3 vezes suicidar. Suas plataformas têm as melhores bandas, os melhores sons, cheios de homossexuais. Não estou falando do Brasil, estou falando fora do Brasil. Cada dia Deus cura e sara a pessoa naqueles lugares. E realmente Deus sara. Não sei. Não podemos entender todas as coisas.
pessoas são curadas, pessoas são libertas. Há milhares de pessoas nesse ministério. A força expressiva deles é muito grande. Mas a palavra que eles estão vendendo não transforma corações. Como será naquele dia? O que acontecerá naquele dia? Dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos isto, fizemos aquilo, veja tudo que eu tenho. E o Senhor, olhando para eles, dirá: nunca os conheci, fazedores de maldade. Porque os que vão entrar no reino agora não são só servos, senão que são filhos. Quem é um servo, entende o serviço e a servidão, está pronto para ser promovido e ser discípulo. Qual é a diferença? Vou apurar. Qual é a diferença entre um servo e um discípulo? Ok? Um servo obedece incondicionalmente, mas o discípulo não tem uma missão, senão que o discípulo, ele tem que transformar as pessoas em seguidores do seu mestre. Você entende ou não? Primeiro é o serviço, você é escravo, você só obedece, você cumpre, a etapa de serviço é a etapa onde Deus te quebra todo o teu caráter. E tudo que você pensa, e tudo Deus esmaga, arranca, quebra, desfaz. Até você entender que é Ele. Na etapa de serviço, Deus não precisa da sua ideia nem sua inteligência. Toque no seu ombro, seu irmão, e diga: não precisamos das suas ideias. Deus precisa do teu serviço. Há uma expressão, né? Não, é que eu pensei. E eu olho e digo: e quem te deu permissão para você pensar? Aleluia. Você deixa, cuida aqui. Aí, vai lá, né? Mas você não tinha a ver aqui. Não, é o que eu pensei. Mas você não foi posto para pensar. Você fica aqui. A etapa do discipulado, você fala do seu mestre. Essa é a diferença. Você entende ou não? Quem é discípulo não fala de si mesmo, mas de quem o enviou. Aleluia! Olha, irmãos, há tantos ministros que já não falam de Jesus. Prosperidade, 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 prosperidade. Milagre, 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 milagre. Por ali vai. Pega uma veia, uma das naturezas, e é só naquela natureza. E você pergunta: aonde está Jesus? Você entende isso? Havia alguém que tinha o caráter certo. E quando veio o rei sírio, apresentou todas as suas riquezas, ele não quis recebê-lo. Sabe que eu não tenho nada que falar com o sírio. O profeta mandou: fala para ele que vá lá e tome banho 7 vezes, blá, blá, blá. E seus presentes pode levar. Leram isso num livrinho preto que algumas pessoas têm guardado ali numa gavetinha, se chama Bíblia. E diz que o outro veio, o milagre aconteceu, uau, tremendo, o rei foi embora e ele pensou: eu estou aqui de servo, meu mestre é burro,
você é esperto. E saiu no caminho. Foi no caminho e disse: oh, meu senhor disse que vão chegar alguém e blá, blá, blá. Pegou a riqueza, guardou e chegou lá. Mas ele não pegou só a riqueza, ele pegou a doença. Quem não entende que é para falar dele e que aquilo que o mestre não toma não serve para você, se torna um ministro doente. Há muitos ministérios leprosos. Sabe qual é o problema de você estar num ministério leproso? Que você também pega lepra. Mexa a mão, diga glória a Deus. Aleluia. Se não serve para meu mestre apóstolo, não me serve para mim. Pode dizer aleluia? Pode dizer glória a Deus? Cuidado. Nós temos construído grandes coisas e grandes empreendimentos no mundo inteiro. Mas nunca precisei fazer aliança com os maçons. Nunca fui numa cidade pedir ajuda. Você entende? Abraão deu o código. Abraão diz: do que eu peguei, eu posso apresentar uma parte santa e o demais leve, porque eu não quero dizer que os reis de Sodoma e Gomorra enriqueceram Abraão. Quando Abraão fez isso, deixou lá, Abraão certificou que sua linhagem só seria provista por Deus. Pode ser aleluia? Quando nós começamos no ministério muitos anos atrás, nós estabelecemos várias leis. Uma delas, não vamos acertar a oferta de nenhum país. Não vamos viajar nem para a América, nem para nenhum país, dizendo que venham ofertar aqui porque temos tal projeto. Porque nós queremos que a colheita fique em nossa terra. Pode falar aleluia? Pode dizer glória a Deus? Nós não estamos precisando de uma limosna para fazer uma construção. Nós estamos semeando em uma terra para mudar a natureza de uma região. Pode dizer aleluia? Se meu Senhor nunca pede lá fora, eu não preciso pedir. Pode ser aleluia? Por isso a maçonaria não tem autoridade em nós. Porque quem pega é escravo de quem dá. Pode ser glória a Deus? O discípulo fala do seu mestre. Sabe uma coisa extraordinária de um discípulo? É que um discípulo é alguém que não tem uma mensagem própria, mas tem os escritos daquele que o enviou. Não vos preocupeis porque tem que falar. Por quê? Porque ele já tinha programado a natureza do discípulo. E um discípulo que foi programado a sua natureza, ele vai fluir, e quando ele fluya, ele não vai tomar dele, mas daquele que o enviou. Jesus fala: Pai, do que tu tens me dado, eu dou a eles. Jesus, sendo filho perfeito, nunca falou nem deu de si mesmo, mas daquele que o havia enviado. Pode ser aleluia? Pode ser glória a Deus? Então um discípulo que traz honra para seu mestre pode dizer: vocês foram a estas cidades, foram a aquele lugar, foram aqui, foram ali. Ele chamou dos seus enviados. Jesus tinha muitos discípulos, milhares de discípulos.
Milhares. Dos milhares, ele tinha 72. 72 que eram apóstolos. Se não entende, creia pela fé. Se você é pastor, eu te explico com a Bíblia. Ok? 72 apóstolos integral, como que conhecemos hoje. Mas esses 72 não foram chamados amigos. Só 12 chegaram a ser amigos. E nós o conhecemos como os apóstolos do Cordeiro. Há muito apóstolo em Brasília que nunca serão amigo dele. Sabe por quê? Porque um amigo é um confidente. Quando foram fiéis no discipulado, foram fiéis. Então Jesus os chamou e disse: agora vocês serão meus amigos, porque a partir de agora eu posso me confidenciar com vocês. E aonde eu vá, vocês saberão. Quem é amigo não só tem a mensagem, mas sim entende porquê da mensagem. Há muitas pessoas pregando o Evangelho, mas não entendem a revelação do Evangelho, porque o amigo nunca fala com eles. Eles têm a natureza do Logos, a palavra, mas ele não tem a intimidade daquela palavra. Pode falar aleluia? Diz a Bíblia que quando Deus ia destruir um lugar, Deus disse: eu não posso tocar aquela cidade. Eu sou o Deus do universo, o Criador da terra, o Pai de todas as nações, mas eu não posso invadir aquele território, ainda no meu patamar de autoridade, porque aquele território foi concedido a um amigo. E eu não posso fazer nada naquela região sem falar com meu amigo Abraão. Um amigo já está num nível de autoridade regional. Há uma geografia de autoridade concedida a um amigo. E tudo o que acontece naquela região, naquele perímetro, o rei tem que se confidenciar com seu amigo para entrar em acordo. Isto é tão poderoso, se você entende, irmãos. Isto é tão poderoso. Se você entendesse isso, a sua família não será jamais tocada, se você é amigo de Deus. Jó sacrificava do jeito certo. Jó cria no Deus que você crê. Ele acreditava, mas ele era temeroso de Deus. E se meus filhos estiverem fazendo pecado? E se meus filhos estivessem fazendo algo? Melhor eu vou apresentar sacrifício pelos pecados deles. A lei dizia que o sacrifício tinha que ser suficiente por os pecados. Mas Deus permitiu, o juízo veio e destruiu o seu casa e seus filhos. Me perdoe. Sabe por quê? Porque ainda quando ele fazia as coisas certas, ele não conhecia a Deus. Não sei se você está entendendo. Eu não sei se você pode compreender o que eu estou falando. Mas quando Deus teve que destruir uma cidade que não era um amigo, não era um parente, não era nada de Abraão, Deus falou para ele: eu não posso tocar nada no que está em tua região, porque tu és meu amigo. Há muitas pessoas que ofertam do jeito certo, creem no Deus que você crê, mas também creem em outras coisas, porque nunca tiveram uma intimidade com o Senhor. Você entende? Quando você tem intimidade, o juízo de Deus não pode vir sobre sua casa.
porque Deus não pode ferir um amigo. Eu não gosto muito do filho do pastor, mas por ele eu o tolero. É assim como Deus fala. Deus disse: Davi, eu faço um pacto contigo, que teu filho se sentará em meu trono e eu nunca tirarei dele isso, por amor a ti. Lá na frente o filho se desviou. E Deus falou: tu não és o mesmo. Mas eu tenho um pacto, uma aliança, um amor com alguém que está aqui sentado do meu lado, que é meu amigo. E por amor a Davi, eu não quitarei em teus dias o teu lugar. Aleluia! Aleluia! Alguns não entendem. Jacó, neto de Abraão, fez muitas coisas erradas. Muitas. E um dia ele está deitado no meio da grama, com a cabeça numa pedra, dormindo. O céu se abre, vê anjos que sobem e descem. Tudo aquilo tão extraordinário. E você se perguntará: mas Deus é estranho, Deus parece injusto. Eu passo orando, pedindo a Deus que me mostre algo, nunca vi nada. E aquele que estava com tanto cerro, como Deus injustamente se apresentou a ele e abençoou e deu uma oportunidade e tudo isso. Deus não é injusto. Deus é um Deus que respeita pactos. E ele disse para seu amigo que de sua descendência sairiam príncipes. Quando Deus disse: chegou o dia e a hora que eu tenho que levantar um príncipe para formar uma nação, Deus olhou a terra, tinha toda a sua criação, mas ele sentiu o cheiro da amizade de Abraão. E Deus disse: eu tenho que visitar a terra para levantar príncipes. Mas quem eu tenho de amigo, né? Não tenho amigos, mas eu tenho um descendente de um amigo. E o procurou e acordou em visão e se lembrou do seu pacto com Abraão. Mudou a característica, mudou a natureza dele, o ungiu, o habilitou no sobrenatural e fez ele pai de uma nação e de príncipes. Quando Deus falou amizade com Abraão, Deus transcendeu a sua data, a sua época, o seu tempo. Foi mais além e visitou suas gerações. Você entende? Eu falo sempre: filha, não sei qual é o seu futuro, não sei quais são as decisões ou o que você fará, mas eu sei que meus netos, eles serão prósperos, eles serão ungidos, eles terão autoridade, e o pecado jamais os alcançará. Sabe por quê? Porque eu sei que eu entrei em um pacto com Ele. E mesmo que eu seja infiel e que eu não esteja aqui, Ele continuará sendo fiel à sua palavra. Aleluia! Aleluia!
que você entende o que é entrar em intimidade com Deus, você pode ganhar horas de intimidade para a sua descendência com o tempo que você está com Deus. Quem perde a intimidade e a comunhão com Deus, na segunda e terceira geração, é cortado os pactos. Mas você pode perpetuar isso na presença de Deus. Ele disse agora, como vocês são meus amigos, eu posso me confidenciar não só isso, senão meus planos. Eu posso dizer para você o que eu vou fazer com Brasília, o que eu vou fazer com o Brasil. Eu posso falar contigo o que eu vou fazer com tua família, com tua casa. Mostre-me uma profecia de Abraão. Não há profecia de Abraão. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus, Abraão era profeta. Um profeta sem profecia, você não entende a natureza. Como ele era amigo, ele sabia dos planos de Deus. E a unção profética te revela os projetos de Deus. E quando você conta a outros o que Deus vai fazer, você se torna um profeta. Você olha para os seus filhos, você olha para a sua casa e você começa a falar: ó filho, filha, você será isto, acontecerá isto. Mas papai, mamãe, como você sabe disso? Eu sei porque Deus me contou. Eu tenho um sonho para você, filho. Eu tenho um sonho para você, filha, que Deus me contou. E a Bíblia diz que na última hora, no último dia, Jesus fala a seus amigos e diz: não vos deixarei órfãos. Como? Não vos deixarei órfãos. Não há nenhum relato na Escritura, não há forma de você encontrar que algum discípulo chame a Jesus Pai. Você entende? Não há relato no Evangelho que Jesus chame os discípulos ou as pessoas de filhos. Mas quando Jesus está dizendo: não vos deixarei órfãos, Ele está dizendo: eu cuidei de vocês como um pai cuida um filho. E quando vocês entendam que eu sou pai de vocês, vocês vão querer ter um sentimento de orfandade. Mas lembrem que eu não deixei vocês sós. Eu levo a um novo nível de relacionamento. E vocês não me terão somente como amigos, mas eu serei o pai de vocês quando eu more dentro de vocês. Eu estarei dentro de vocês. Vocês falarão comigo do mesmo jeito que eu falo com meu pai. Eu não estou vendo, não estou procurando, não vou numa entrevista, eu não vou lá, senão que eu falo para a natureza que está dentro de mim. E meu pai fala comigo dentro, por dentro. Quem busca a paternidade fora não entendeu a paternidade do Espírito dentro dele, que clama: Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Você precisa ser curado da solidão, da orfandade. E o único que pode curar isso é o Espírito Santo. Todas estas funções e estes níveis trabalham juntos ao mesmo tempo, porque são naturezas. Quem não foi curado da paternidade, que não foi curado da orfandade, ele não consegue ser servo, porque a rejeição é tão grande que ele não consegue estar debaixo de outro. Ele está afogado pela opressão da orfandade.
Ele não vale nada. Ele quer valer, não, eu quero valer algo, eu quero aparecer, eu quero ser ao menos líder, para que alguém me olhe e me veja. Porque a orfandade é tão grande dentro, que para ele ser servo seria a pior de todas as coisas. Mas Jesus conseguia ser servo e servir a todos, sem deixar de ser filho. Você entende o que eu estou falando esta tarde? Eu não estou buscando em sua emoção, nem que você se empolgue. Jesus te está falando. O Espírito de Deus te está falando. Deus te está falando porque Deus quer a mudança de sua natureza. O Espírito de Deus vem para nos curar. E a presença de Deus nos tira toda a orfandade, para que nós sem problemas possamos servir a outros. Porque isso é uma honra, porque a única maneira de nós dizer obrigado papai, obrigado papai. Quando você vai de um lugar a outro sendo discípulo, quando você anda nas ruas, nos lugares e você fala, você não precisa falar de você. Você sabe que você não conta na história, você sabe que você não é importante. E que? Se teu privilégio não é que os homens te aplaudam, que os homens te vejam, senão o teu privilégio é quando você retorna e seu pai diz: você é meu filho, você é minha filha. Eu me agrado no que você faz. Eu hoje te estava escutando quando você falava de mim e fiquei em silêncio aguardando. Porque eu fico tão contente quando você fala de mim, filha. Quando você fala de mim, filho. Aleluia. Há um momento, pastores, em que Jesus fala e há silêncio nos céus. E quando Jesus diz: uau, veja que lindo. Minha filha lá em Brasília, naquela casinha, lá naquele bairro, ela está dizendo para alguém que eu sou lindo. Senhor, na galáxia X, o universo todavia está sendo criado. Na galáxia X, Senhor, esse novo planeta que fazemos, que criamos lá, tem algo importante. Veja como aquele homem lá está dizendo que ele se enamorou de mim. Aleluia. Aleluia. Quem não é órfão consegue falar mais dele que dele mesmo. Mais dele que dele mesmo. Quem foi curado pela paternidade de Jesus, pela paternidade de Jesus, ele pode ser amigo. Sabem por quê? Um amigo precisa ser curado pela paternidade. Porque um amigo jamais se namorará, jamais vai namorar ou desejar a noiva do amigo. Quem não é amigo deseja ficar com a noiva do outro, com a namorada do outro. Mas quando você é amigo dele, você não deseja a sua noiva. Você quer que a noiva esteja com o seu amado. Você quer que a noiva esteja com o seu amigo. Você trabalha dia e noite para dizer: tomaste essa melhor das decisões. Meu amigo é o melhor camarada. Meu amigo é a pessoa mais extraordinária. Meu amigo é a pessoa mais linda, mais perfeita. Você deu seu coração para ele. Fique com ele. Seja fiel para sempre dele. Ame ele. Esteja com ele. Você se alegra na festa do noivo. Quem não entende
querer amizade com Jesus, vai querer possuir, estrupar a noiva, vai golpear a noiva, vai tentar roubar ao lar da noiva para si. Eu não falei uma aberração aqui. Há uma palavra no livro de Hebreus que foi trocada, foi mudada. Mas diz no livro de Hebreus que alguns têm violentado sexualmente a sua amada. Você entende isso? Você não pode, porque sua natureza é apresentar uma noiva para ele. Se alguém mexe com a noiva do seu amado, você peleja, você batalha, você não quer que ninguém estropee as vestes da noiva, porque você é um dos guardiões que quando chegue o noivo e se pare no altar e soe a trompeta e chame, você é um daqueles que vai pegar a noiva deste lugar, a noiva de São Paulo, de Rio de Janeiro, a noiva de Goiânia, e cada um dos guardiões, dos amigos do noivo, vamos correr e dizer: olha, veja a sua noiva, veja como ela está limpa, veja como ela está resplandecente, veja como ela está linda. Eu fiz de tudo para que ela esteja contigo. Aleluia. Pode falar aleluia? Pode dizer glória a Deus? Então ele olha para nós e diz: você é meu filho amado. E a cada filho ele compartilha a sua herança. A herança deles tem muitas coisas, mas a sua maior herança é a intimidade. Em muitas áreas, me perdoe que fale assim, mas é para que você entenda. Eu sou um homem forte, em muitas áreas. As pessoas respeitaram minha vida sempre. O que para elas é o empresário, Dom Davi, o Senhor. Porque há esse respeito? Por várias trajetórias e várias coisas. No mundo espiritual eu sei que as trevas respeitam. Na igreja, nos ministérios, há uma honra, um respeito dos pastores. Tem muitas pessoas, mas o melhor momento da minha vida, o melhor momento, é quando eu voltava da casa. Já não me iam chamar Senhor, nem Dom Davi, nem Blá, que é tantas titulação. Mas quando abria o portão, minha filha corria e dizia: papai. E eu me inclinava, e quando ela vinha eu fazia assim. E ela saltava no meu ombro. E eu pegava ela e entrava na casa com ela nas costas. Intimidade. Só tem os filhos. Não posso ter isso com um pastor. Não posso ter isso com um empregado. Só uma. Minha filha amada. Minha filha amada. E Jesus olha para cada um de vocês dizendo: que bom que vocês me adoram. Que lindo que para vocês eu sou Deus, sou Senhor. Também eu sou dos anjos de milhares. É mais, os bois nos campos me adoram. Os pássaros nas árvores me adoram como Senhor. Mas quando você diz Pai, Pai, o coração de Jesus se quebra. Você entende? Você não pode entender o privilégio da paternidade se não passa por cada uma dessas etapas. É a forma que Deus tem para te curar. É a forma que Deus te leva para você entender e aprender quem Ele é. Jesus poderia ter dito: você. Eu quero que vocês façam isto. O demais o Espírito Santo os ensina. Recebam o poder.
transferido o poder, eles falariam em línguas, sairiam pelas ruas, falariam Jesus, Jesus. O que eles tinham que pregar, o Espírito Santo ensinaria. Porque Jesus tomou 3 anos e meio para estar com eles? Só para ter intimidade. Há coisas que não se podem aprender a não ser no íntimo. Coloque-se em pé e vamos orar. Vamos orar, vamos ter um break para você ir no banheiro e vamos ter outro ensino imediato. Mas mesmo que seja 1 minuto, eu quero selar esta palavra com oração. Amém? Vamos selar esta palavra com uma oração. Vamos pedir a Jesus do seu jeito, porque você não tem que repetir esta oração. Esta oração é muito especial, você não pode repetir, porque tem que ser na sua língua e dessa forma. Porque Deus não tem netos. Jesus é seu Pai. Da forma que você tem entendido. E o que você tem entendido, fale a Jesus: Senhor, cura minha orfandade hoje. Ensina-me a ser servo, a ser discípulo, a ser amigo, para que eu seja um bom filho. Fale com Ele e diga: Senhor, se eu não aprendo a honrar-te como servo, como discípulo, como amigo, jamais saberei te honrar como Pai. E eu não quero conhecer-te somente como Pai, como Deus, mas também como Pai. Comece a falar com Jesus. Ore em suas palavras do seu jeito. E peça a Ele: Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Eu quero sentir-te como Pai. Eu quero que nas noites o Senhor venha me cobrir com o seu lençol. Senhor, eu não quero a melhor marca da terra. Eu quero sentir que teu manto repousa sobre mim cada noite. Senhor, não deixe que eu apague as luzes da minha cama, as luzes do meu quarto, sem ver o brilho do teu rosto. Falem, meninas. Falem, jovens. Fale, irmã. Fale, sacerdote e ministro. Fala com teu amado. Fale com seu amado. Tenha 1 minuto de intimidade com Ele. Tenha 1 minuto de intimidade. Peça perdão pelas horas que você não conseguiu ser servo. Peça perdão por ter alojado tanta orfandade que te privou de ser um bom discípulo. Peça perdão pelas horas que você pensou em ser um líder antes de ser um amigo. Peça perdão por você ter desejado algo da sua noiva para você. E peça a Ele que abra um novo tempo sobre você. Um tempo de restituição da intimidade. Fale: papai, papai, restitui a sua intimidade comigo. Restitui o seu tempo de intimidade. Você será ativado em tantos dons e tantos ministérios neste dia. Mas isso não é mais importante que estar com Ele. Aleluia. Obrigado, Espírito. Rai de gasu de raso que toro de alamanás. Deri aichu que toro bia hase kandaroba lamanai. Quando você fala em línguas estranhas, é como uma criancinha que fala, só o pai e a mãe entendem. Nenhum parente, nenhum vizinho sabe o que a criança está falando, mas o pai sabe.
Quando você fala em línguas, o papai sabe o que é que o filhinho está pedindo. O papai sabe o que é que a criancinha está pedindo. De conderia show de biastou que paria lamanai. Neremia lamachore que eu domecei. Que estou que matei sai neki teria lomansei. O amor do Pai está sendo derramado sobre vós. Seja inundado desse amor. Papai, muito obrigado. Com um coração cheio de gratidão, nós queremos te bendizer pela doce presença do amor. Do amor que nos leva para este lugar de cura. Obrigado pela libertação da orfandade. Espírito Santo, Ruach HaKodesh, obrigado pela forma que o Senhor operou nessa tarde. Pelo ensino profundo nos nossos corações. Pela grande libertação que operastes nessa tarde nos nossos corações. No nome do Messias Yeshua, nós declaramos amém, amém, amém. Aplauda o amor do Pai. Aplauda o amor do Pai. Rita Rea Lamas, aleluia.